Os Estados Unidos são a maior democracia do planeta. Ok, ótimo, muito interessante. Eu concordo. Os Estados Unidos são uma grande democracia. Talvez a maior democracia do planeta. Agora, os Estados Unidos não são o país mais democrático do planeta. Há uma grande diferença, né? Entre ser a maior democracia e o mais democrático. Qualquer lugar que você vá, tem eleições diretas para presidente. A população vota, soma-se os votos, ganhou, assume. Não é o caso dos Estados Unidos. Você pode ter mais votos na população, mas assume quem ganhou no chamado colégio eleitoral, que é composto dos delegados dos estados. Hoje, o meu amigo Hélio Schwartzman, ele vai até achar que eu estou invocando com ele, porque num espaço de 24 horas eu fiz 2 vídeos onde ele aparece, né? Mas tanto num como no outro, é mais pelo mote, quer dizer, ele traz o assunto. E às vezes eu sou obrigado a, no meio do assunto, concordar, discordar, mas ele trouxe um assunto que é a ideia de que o protagonismo americano é que é o problema americano. Quer dizer, dado que os Estados Unidos saiu na frente para instaurar a democracia, ela ficou mais velha, ela ficou velha, né? Perante os outros que saíram depois. Ela envelheceu. E hoje ninguém mais usa esse maldito colégio eleitoral do tipo americano e eles continuam usando. E de vez em quando esse colégio eleitoral dá problemas, porque ele nomeia um presidente que perdeu no voto popular. É um mecanismo complicado, que cada estado manda os seus representantes, aí tem que ver o tamanho do estado para ver quantos representantes. Na própria formação das eleições dos estados, as regras de estado para estado são diferentes. É uma balbúrdia o sistema, e se você pedir para um americano explicar, ele não vai conseguir. Né? Mas hoje o Hélio Schwartzman estava dizendo que os pais fundadores, né, essa expressão pais fundadores, aliás, essa expressão pais fundadores, ela não é dos pais fundadores, tá? Os pais fundadores são quem? Às vezes você se refere aos pais fundadores, quem assinou a independência americana, a Carta de Independência. Às vezes você se refere a eles falando de quem criou a Constituição, mas isso importa menos porque eu vou falar. É que os pais fundadores, esses títulos, não foi eles que deram para eles mesmos. Ele só surgiu, eu acho que lá pelo 30º, mais ou menos, presidente americano, se eu não estou enganado, do meu ensino médio, né? Ele é uma formulação bem posterior, que se refere àqueles que criaram lá os Estados Unidos. Bom, o Hélio Schwartzman disse que os pais fundadores, quando criaram a Constituição Americana, quando criaram, né, a ideia da federação, eles não eram lá muito democráticos, eles tinham lá um pezinho contra a democracia. Eles achavam a democracia um bom caminho, mas ao mesmo tempo eles tinham muitas críticas em relação ao populismo. Em outras palavras, né, a ideia de que você, sem nenhum contrapeso intelectual, você deixe na mão da massa a eleição do presidente. Então eles fizeram
um sistema de contrapeso. Uma parte o povo vota, a parte são os representantes dos estados, normalmente saídos de uma elite dos partidos e tal. Porque, afinal de contas, todos eles, né, que fizeram a parte de criar os Estados Unidos, eram grandes proprietários e ricos, né? Na verdade, a luta dos Estados Unidos contra a Grã-Bretanha não é uma luta de ricos contra pobres, é uma luta de uma burguesia muito rica, fazendeira, né? Contra um sistema não burguês, um sistema de nobreza. Embora seja um sistema de nobreza também burguês. Afinal de contas, a Revolução Gloriosa que aburguesou a Inglaterra é anterior, 100 anos à Revolução Francesa. Mas, enfim, o que eu estou dizendo é que os pais fundadores, como o Hélio Schwartzman diz, tinham lá um pé contra a democracia por conta de suas leituras de Platão e Aristóteles, e Platão e Aristóteles não gostavam da democracia. Tem que tomar um cuidado com isso, gente. Por quê? Porque esses artigos de jornal, feitos com esse tamanho muito pequenininho, eu não entendo, né? Por que tem jornalista que tem que escrever todos os dias pequenos trechos, né, que não resolvem nada. Quer dizer, não sei se a dinâmica dos jornais talvez deveria ser outra, né? Os textos pequenos para jornalistas que já estão lá há tanto tempo, jornalista de fundo, de colunista, deveria se dedicar aos grandes textos semanais e não ter mais que ficar escrevendo. Então hoje saiu lá aquele texto muito pequenininho e ele não explica, né? Ele conturba o ambiente, porque aí você fica, o sujeito que tá, né? O Gramsci dizia que o jornal é a escola do adulto, né? O cara que vai lá e entra na escola do adulto, o jornal, ele aprende um negócio que não é assim. Não é pelo ler Aristóteles e Platão que os fundadores da democracia americana tinham restrições. Eles tinham restrições porque eles eram elitistas. E eles não têm muita leitura de Platão e Aristóteles, não. Eles tinham muito mais leitura dos romanos, né? Da República Romana. E cá entre nós, eles estavam imbuídos do liberalismo moderno, o liberalismo do Locke. E este liberalismo já era elitista. Tanto é que, né, conservava muito bem, no liberalismo do Locke, a própria escravidão. Não à toa, o próprio Locke deu pitacos na Constituição do Estado de Virgínia e manteve a escravidão. Então, os Estados Unidos nasceram com esta versão elitista da democracia, não por conta de Platão e Aristóteles. Até porque, gente, é preciso tomar 1000 cuidados para falar de democracia lá na antiguidade e democracia moderna. Elas não têm a ver uma com a outra. Por quê? Por uma razão simples, gente. Uma democracia, a antiga, é feita sem capitalismo. A outra democracia, a moderna, é feita por conta do capitalismo. Gente, isso faz toda a diferença. Toda. O modo de produção faz toda a diferença. Não precisa ser marxista para saber isso. Qualquer pessoa que tem um mínimo de formação sociológica e econômica sabe que regimes políticos funcionam associados à sua estrutura econômica. Então, lá na Grécia Antiga, você tem o quê? Você tem uma população pequena, toda ela armada, é o chamado cidadão-soldado, que pode ser democrático ou não. E todo o trabalho, né, é feito pelo escravo, que não precisa necessariamente estar acorrentado, como a gente pensa na escravidão. Pode ser, inclusive, alguém, né, que é um transeunte comum,
aliás, não raro, talvez até mais culto que o próprio proprietário dele, o que permaneceu depois para Roma também. Então, essa democracia, ela não tem mercado, né? Ela não tem mercado, ela não tem proletários e burgueses, ela não está em função do acúmulo do capital como é o mercado capitalista. No mercado capitalista, o acúmulo do capital é o objetivo do mercado. E isso direciona os homens. Faz com que os homens caminhem para um lado. Aí sim você tem que chamar o Marx e lembrar que o Marx falou, né, que o proletariado é a personificação do trabalho. E a burguesia é a personificação do capital. Então, na verdade, o que você tem é capital e trabalho. E os homens funcionam em função desta relação capital e trabalho, que é especificamente uma relação que no capitalismo está em função do ismo, do capitalismo, ou seja, do aumento do capital. Se não tem aumento do capital, meu amigo, você não está no capitalismo. E, aliás, não há capital sem aumento do capital. Um monte de dinheiro não é capital. Um monte de dinheiro que empregado vira mais dinheiro, aí é capital. Então isso determina a política, uma política de partidos cujo objetivo principal é manter o mercado funcionando e, portanto, manter as liberdades individuais de empreendimento para que as pessoas possam continuar sendo a personificação do capital e para algumas serem a personificação do trabalho. Então, esta democracia, ela é elitista não porque alguém leu Platão ou Aristóteles, ela é elitista inerentemente ao fato de que ela privilegia a propriedade privada e o acúmulo do capital. É aí que está o elo do elitismo. Não precisa de Platão e Aristóteles, como aliás historicamente não precisou, porque os pais fundadores não eram tão leitores de Platão e Aristóteles como o Schwartzman está dizendo. Pelo contrário, alguns não tinham lido absolutamente nada, nem leriam nada. Talvez o único intelectual deles todos, né, tenha sido de fato o Jefferson. Os outros não eram lá estas versões letradas que a gente imagina que eles eram. Eram advogados, mas não versões letradas. O Jefferson, sim, tinha biblioteca, era intelectual, né, era uma pessoa com pendores filosóficos, né, mas não me venham falar que os outros eram assim. Eram fazendeirões, na maioria deles escravocatas, e se tinham algum verniz, o tinham dentro das perspectivas rurais americanas. Não vamos dourar a pílula. É isso, gente. Beleza? É isso. Querem uma bibliografia para esse assunto? Ora, eu acho uma coisa muito interessante, não do ponto de vista histórico, geográfico, aí você pega a bibliografia dos cursinhos, de qualquer bibliografia do ensino médio. Mas do ponto de vista filosófico, para a gente entender o Jefferson, seria interessante você ler o Quinto Evangelho do Peter Sloterdijk, porque ele fala do Nietzsche e faz uma comparação com o Jefferson, com o Emerson, com o Jefferson, né? E ele vai citar uma coisa muito interessante que vocês vão gostar, que é a Bíblia do Jefferson. Como que o Jefferson recortou a Bíblia e montou uma Bíblia para ele, né? Para ser a Bíblia americana, né? O Trump está vendendo Bíblia agora, né? Uma Bíblia dele também. É isso, daqui a pouco
A gente volta.